Nós louvamos ao Senhor por estarmos juntos novamente diante da mesa dele, desfrutando tudo que ele fez, tudo que ele é para nós. As suas insondáveis riquezas estão à nossa disposição. É para nós aproveitarmos, ganharmos e, por meio disso, nos tornarmos vencedores. Nós estamos vendo a questão, o tema, viver a realidade do reino dos céus. Hoje nós vamos abordar Mateus capítulo 3, a porção que se refere ao batismo do Senhor Jesus. Você sabe, nessa porção do batismo do Senhor Jesus, nós temos muitas lições para aprender. Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Aqui nós podemos ver o Senhor fazendo uma escolha, uma determinação de ser batizado por João. Ele dirigiu-se da Galileia para o Jordão. E aqui diz, a fim de que João o batizasse. Podemos ver que o viver do Senhor Jesus, ele sempre tinha um fim, uma meta. Ele não fazia as coisas de qualquer maneira. E ele foi para ser batizado. Ele foi como homem. Ele não foi como Deus. Como Deus, ele não precisaria ser batizado. Mas ele foi como homem. E aqui diz, mais tarde, para que pudesse cumprir a justiça de Deus, correto? Então, ele foi fazer algo que Deus havia determinado para os homens. E nós sabemos que no Novo Testamento, uma descrição do batismo, 3 evangelhos falam, somente o evangelho de João que não descreve o batismo dele. Só tem uma menção, mas não descreve. Por quê? Porque o evangelho de João descreve como Deus. Como Deus não havia necessidade, mas como homem ele tinha essa necessidade. Isso também foi algo muito importante, por quê? Porque isso é algo que se refere ao início do ministério do Senhor. Ele agora começa a aparecer. E esse primeiro ato, que é o batismo, que é, na verdade, a sua unção para o seu ministério, é algo que nos faz compreender todo o seu ministério e todo o seu viver, o seu serviço nessa terra. Jesus veio para ser batizado. Ninguém obrigou o Senhor a ser batizado. Ninguém o forçou. Ele foi porque ele quis, porque essa era a vontade de Deus. Em Lucas 3, 23 diz, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Essa é a parte A do versículo. Nós sabemos que o Senhor Jesus começou o seu ministério, então, com 30 anos de idade, e isso era uma idade de acordo com o que Deus havia determinado para o serviço levítico. Porque em Números, capítulo 4, versículos 1 a 3, diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés e a Arão, levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço
para exercer algum encargo na tenda da congregação. Números 4, versículo 35 diz: da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isso é para nós compreendermos por que ele iniciou o seu ministério aos 30 anos. Porque era uma idade determinada por Deus para o serviço ali no tabernáculo. Agora, nós precisamos compreender que o ministério do Senhor teve como base um viver que ele teve até os 30 anos. Porque nós poderíamos pensar, ele poderia ter começado aos 20, né? Ou aos 15 até. Aí ele teria muito tempo para fazer as coisas. Mas o fato da determinação de Deus para que começasse aos 30 é para que tivesse um viver humano como base, como o fundamento. Porque isso é muito importante. O nosso serviço tem que ter uma base sustentada no nosso viver. Porque não é uma questão teórica, de doutrina, é uma questão de realidade. E o versículo 14 de Mateus 3 diz: ele, porém, o dissuadia, João Batista, dissuadindo o Senhor, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Claro, segundo o nosso conceito, o Senhor Jesus não precisaria ser batizado. Precisaria? Não. Essa é a mesma ideia de João. O que é isso? Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas olha a resposta do Senhor. E diz assim: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. João estava dizendo: eu é que preciso ser batizado por você com o Espírito Santo e com fogo. E agora você vem receber o meu batismo de água? Mas o Senhor diz que era para cumprir toda a justiça. O que é justiça? Justiça é estar de acordo, viver de acordo, andar de acordo e fazer de acordo as coisas segundo a maneira de Deus. E isso é muito importante. Cumprir uma exigência de Deus para os homens. Então, o Senhor era um homem, ele tinha que fazer isso. Por quê? Porque era o que Deus havia determinado para aquela época, e isso era necessário. Mas nós devemos prestar atenção. Para ele, não era uma questão de arrependimento. O batismo de João era um batismo de arrependimento para pôr término ao que era velho. Porque a partir de João, haveria de começar o que era novo. E o Senhor Jesus, ao batizar com Espírito e com fogo, iria iniciar, alguma coisa nova. Então, preste atenção, amados irmãos, amadas irmãs. O Senhor Jesus, ao tomar esse batismo, a ênfase não era, claro, no arrependimento. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Mas uma coisa era importante. Ele estava dando testemunho que ele estava terminando com tudo que era dele, natural dele, para que ele pudesse fazer o que era de Deus. Então, aquela
o fato do batismo na vida dele era algo ligado à morte ao seu ser e ressurreição. A realidade de morte e ressurreição. Você pode ver que todo o viver do Senhor Jesus foi controlado por isso. Não é? Todo o viver do Senhor Jesus foi controlado por isso. E o início do ministério dele foi marcado por isso. Eu deixo de lado o que é meu para fazer o que é de Deus, o que é do Pai, não é? Então, esse é um princípio que regeu toda a sua vida. Ele era governado pelo princípio da morte e ressurreição. Vamos ver aspectos da vida do Senhor que mostram isso aí. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. O Senhor diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Você pode ver, ele não vivia pela sua vontade, ele havia posto um fim à sua vontade para viver por meio da vontade de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, eu gostaria que vocês prestassem atenção a esses itens que eu vou falar agora, porque são itens ligados a um viver da realidade do reino dos céus. Eu faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Se essa realidade de morte e ressurreição está em mim, eu vou sempre procurar fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Mas daí a gente percebe uma coisa: nós fazemos tanta questão de fazer a nossa própria vontade, não é verdade? E é aqui que nós identificamos falhas na nossa vida. João 14, 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ele não falava as suas próprias palavras, ele falava as palavras do Pai, ele falava as palavras de Deus. Então vamos dar uma olhada na nossa vida. Nós vivemos falando as nossas próprias palavras, né? E muitas vezes nós somos governados por essas nossas próprias palavras e não governados pela palavra de Deus. Você pode ver como a questão do batismo do Senhor Jesus era algo que tinha uma realidade. Eu digo uma coisa, amados irmãos, amadas irmãs, nós também já fomos batizados, não fomos? Então é isso aí que a gente deve começar a perceber. Nós vamos entrar nisso mais tarde. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Aqui, então, o Senhor Jesus mostra um outro ponto da sua vida. Ele diz assim: o tempo das coisas acontecerem na minha vida é o tempo determinado por Deus. É Deus quem determina o meu tempo e não eu. E nós como é que somos? A gente quer fazer no nosso tempo, não é verdade? Não, eu quero agora, não quero nem saber, eu quero... E Deus? Muitas vezes Deus diz agora e a gente diz mais tarde. Algumas vezes Deus diz mais tarde, mas nós falamos agora. Então você pode ver a questão da vontade, a questão da palavra, a questão do tempo. Nós somos capazes de esperar o tempo de Deus?
Porque muitas vezes nós não somos capazes de esperar o tempo de Deus, nós fazemos da nossa maneira porque nós queremos determinar o tempo. Mas o Senhor Jesus não era assim. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, nós podemos ver, ele buscava a glória de Deus, a glória daquele que o enviou e não buscava a sua própria glória. Ele vivia para fazer a vontade de Deus. E ele era obediente. E aqui, em Filipenses 2:8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz. Irmãos, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando de viver a realidade do reino dos céus. Isso quer dizer, os céus devem governar. O Senhor deve governar as nossas vidas. Eu vou dizer uma coisa. Essas lições são diárias. Você pergunta, por que eu estou passando por tantas coisas? Exatamente. É para aprender essas lições. São lições para toda a nossa vida. Nós precisamos ter essa percepção. São lições muito importantes. Tudo que se refere à igreja, ao reino de Deus, deve ser segundo a vontade de Deus, segundo a realidade dos céus e não da terra. Nós podemos ver isso quando houve a construção do tabernáculo, né? Êxodo 25, versículos 8 e 9, o Senhor diz para Moisés o seguinte, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Está vendo? Deus diz, ó, vocês vão fazer do meu jeito. É do meu jeito. Ó, Moisés, ele era versado, ele tinha toda a ciência do Egito. E o Egito era a maior potência daquela época. E olha aquelas construções, né? Até hoje as pessoas perguntam, como é que foram feitas as pirâmides, não é verdade? Daí eles têm aquelas teorias, aquelas pedras enormes e todas encaixadas umas às outras. Então eu quero saber ou não, humanamente falando, Moisés era ou não qualificado para construir um tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda. Mas Deus diz, ó Moisés, o santuário é meu e vai ser do jeito que eu quero, viu? Eu vou dar um modelo para você. Não adianta vir com essas sugestões de construções do Egito que eu não quero, não. O maravilhoso é que o Senhor disse, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Isso em Êxodo 25. E louvado seja Deus, porque em Êxodo 39 nos diz o seguinte, tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Você pode ver a importância do batismo, é morte e ressurreição. Para quê? Para que a vontade de Deus seja feita.
vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus, e a nós cabe obedecer. Não é o nosso modelo. E aí nós vamos perceber quantos problemas na nossa vida, quantos problemas nós mesmos criamos, porque nós buscamos para nós, porque buscamos fazer a nossa própria vontade, falamos as nossas palavras, tudo dentro do tempo que nós queremos e para a nossa glória. Agora, irmãos, compreendem por que o Senhor fez questão de ser batizado? Ele estava dando um modelo para nós. Nós andamos no mesmo caminho. Eu deixo de lado a minha pessoa para que Deus seja tudo em mim. E aí, Mateus 3,16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Senhor foi batizado para cumprir a justiça de Deus, o que Deus determinou. Ele foi colocado na morte e ressurreição, e isso trouxe como resultado 3 coisas. Preste atenção. Isso também, amados irmãos e amadas irmãs, vai acontecer ou acontece conosco se nós também vivemos essa realidade da morte e ressurreição. Primeiro, céus abertos. Céus abertos. Não tem coisa melhor do que ter os céus abertos. Quer dizer, quando você olha a terra, mas você olha para os céus estão abertos. Né? Correto? Porque diz, eis que se lhe abriram os céus. Segundo, o Espírito vem. O Espírito vem porque o Espírito é que nos capacita. O Espírito é que traz toda a realidade de Deus para as nossas vidas. Mas preste atenção, essa é uma realidade que ocorreu depois que o Senhor Jesus saiu das águas. Isso quer dizer, se eu encarar essa experiência da morte e ressurreição, eu me submeter ao Senhor, eu obedecer, quando surgir a ressurreição, os céus estarão abertos para mim, o Espírito virá sobre mim e o falar do Pai dando um testemunho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Porque se nós vivemos essa realidade, amados irmãos, amadas irmãs, Deus vai olhar para nós e vai falar: esse aí é meu Filho amado, eu tenho prazer nele. E Nélio, céus abertos e Deus falar assim: Nélio, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Não valeu a pena daí tudo que você passou? Hein, Luiz Carlos, vale ou não vale a pena? Vale! Céus abertos, o Espírito vindo e Deus falando: este é meu filho amado. Por isso que todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, dá uma alegria, uma satisfação interior. Porque Deus tem prazer em nós. E filho amado, eu tenho prazer em você. Talvez nós tenhamos ficado tristes, né, por uma situação ou outra, mas pelo fato de nós termos feito a vontade de Deus, Deus está alegre. O Espírito veio sobre o Senhor, mas não é que o Senhor não tinha Espírito, porque ele foi
gerado do Espírito, certo? Ele tinha já o Espírito na sua parte essencial, mas agora o Espírito veio sobre ele para ungí-lo para o ministério, para o que ele iria fazer. Então isso era o início, entendeu? Aqui é o início do ministério do Senhor. Então nós vamos ver, o início do ministério é morte e ressurreição. Para que no ministério a vontade de Deus seja feita, a palavra de Deus seja que vale, o tempo de Deus seja o que determina, né, as coisas, e a glória seja de Deus. A nós cabe a obediência e a submissão a Deus. E o Senhor, claro, quando o Espírito veio, foi para ungir o rei, né? Certo? Tem como ministério. Ele estava agora exercendo o seu ministério como rei do reino dos céus. Mas preste atenção, o Espírito veio como pomba. E aí tem uma outra lição importante aqui. A pomba é mansa, simples, e nós sabemos, né? O Espírito veio como pomba. Então, essa figura é importante. O Espírito não veio como um gavião, como uma águia. Veio como pomba. A pomba, né? Ela é rápida, suave, né? Dali sempre gentil. Pomba é símbolo de paz, não é? A pomba não causa dano a nós. E a pomba, né? Você pode ver, pomba também fala de amor. Por quê? Porque o casal, né? Pomba é um casal monogâmico, correto? O espírito como pomba tem muitos significados. Mas para nós, eu me lembro, né, quando os irmãos sempre compartilhavam conosco, nos ensinavam. O Espírito vai agir você como pomba, nunca como gavião, como águia. Chegar pertinho e... né? Assim, falar de uma maneira mansa, suave, você vai afugentar. Vai afugentar. A unção é assim, não é? É como a pomba. O que nós podemos ver, né, nessa figura do batismo do Senhor é o Deus triuno, os três coexistindo. O Filho saindo da água, o Espírito como pomba e o Pai falando do céu ao mesmo tempo. A existência do Deus triuno. Correto? Agora, vamos aplicar essa realidade do batismo para as vidas. Vamos ver versículos da Bíblia que tocam nessa realidade. Nos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, aliás, antes de entrar nisso é o seguinte, é claro, esse batismo, né, trouxe uma realidade de morte e ressurreição para o Senhor, e teve um momento que o Senhor morreu e ressuscitou, tá certo? Então, foi o fato, mas todo o viver e esse ministério do Senhor foi marcado pelos princípios de morte e ressurreição, correto? Porque ele sempre fazia o que o Pai fazia. Agora aqui diz o seguinte, Romanos 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte, de que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também em novidade de vida. Olha aqui, que versículo mais
maravilhoso. Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que crer nesse versículo. Todos Deus já fomos batizados, né? E com o decorrer do tempo a gente esquece desse significado, do que representa o batismo. O Senhor. E fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo. Foi ressuscitado dentre os mortos. Ressurreição. Qual é o resultado? De vida. Vez que essa realidade aplicada, o meu viver é em novo. Muitas vezes a gente olha para a gente mesmo, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma rotina. Vou dizer uma coisa, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, ou velhice da letra. Você pode ver o poder do batismo, dessa realidade, desse testemunho. Algo ocorreu, porque o que Cristo fez é aplicado a nós. Por que Cristo nos deu sua vida? Para que nós pudéssemos viver por meio dele, não é? Isso quer dizer que é possível ter tal viver. É possível. O irmão Nélio falou muito, né, com os irmãos sobre a questão da graça. Quem que é a graça? É o próprio Senhor. Quem é que nos dá esse poder, essa força? É o próprio Senhor. Esse Senhor que é dado a nós gratuitamente para o nosso desfrute e experiência. Agora, não é por nosso meio, não é por meio da nossa carne. Romanos capítulo 8, versículo 3, eu vou ler segundo a versão Nova Almeida atualizada, diz assim: porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, a lei queria que a gente fizesse algo, né? Mas ele conseguia nos capacitar, não. Por quê? Por causa da fraqueza da carne. Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. A lei não podia fazer, mas Deus fez enviando o seu próprio Filho. Claro que pela lei e na carne, ninguém consegue fazer, ninguém consegue viver desse jeito. Porque a carne é fraca. O que a lei não pode fazer, Deus fez enviando o seu Filho. Deus fez. Aleluia! Deus faz isso na nossa vida. Versículo 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui nos é mostrado, se eu vivo segundo o Espírito, essa realidade da morte e ressurreição é algo vivo em mim. Romanos 8, 5 e 6 diz: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Tudo isso segundo a versão Nova Almeida atualizada, né? Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz.
A lei pode dar vida? Não. Olha só, Gálatas 3:21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas existe lei que pode dar vida? Não. Só o Senhor pode dar vida. E Romanos 7,6 diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, e não na caducidade ou velhice da letra, né? Então, amados irmãos, amadas irmãs, Gálatas também fala muito disso para nós. Gálatas 5, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui diz: quando eu vivo na carne, eu faço o que eu quero, mas quando eu vivo no Espírito, eu faço o que Deus quer. Essa é a grande diferença. É impossível dizer assim: eu vivo no Espírito, eu faço o que eu quero. Não. Quando eu vivo no Espírito, eu faço o que Deus quer. Agora, quando eu vivo na carne, eu faço o que eu quero. Por isso, cuidado quando vocês estão discutindo, né? Tem discussão e tem briga, e você diz: eu quero, eu quero, eu quero. Cuidado com isso. A gente tem que dizer: Deus quer, Deus quer, Deus quer. Tá certo? O 5 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. 6:14. Longe esteja em gloriar-me, sendo na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então você pode ver, essa é a realidade dessa transferência, né? A morte e a ressurreição, a obra da cruz faz a obra da transferência. E nós vimos na semana passada, né, diversos aspectos dessa transferência. Versículo 15 de Gálatas 6: pois nem a incircuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Sabe como é que é a briga do homem? É assim: é circuncisão, não, é circuncisão, não é incircuncisão. O homem é isso aí, por coisa assim, né? Um diz que não é, daí briga: não, isso é assim, não, é daquele jeito, é assim, não, é daquele jeito. Daí a Bíblia diz: ó, nem um jeito nem do outro, porque isso não vale nada. O que importa é, você é ou não é uma nova criatura. Olha, vê, é uma transferência para uma outra esfera, a algum nível, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos, e versículo 16 e 17, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Se nós andamos assim, crucificados, sendo nova criatura, se essa for a regra que nos controla, paz e misericórdia são sobre nós. E aqui diz: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Se nós permitirmos que essa cruz opere em nós e faça tudo isso que um dia fez em Cristo, nós vamos levar em nós a marca de Jesus. A marca de Jesus tem aqui dois aspectos. Primeiramente, nós temos uma marca que nos identifica, que identifica quem é o nosso Senhor, quem é o nosso dono.
E alguém olha para nós, esse aqui pertence a Jesus, porque ele tem a marca de Jesus nele. Esse é um aspecto da marca. O outro aspecto na marca quer dizer o quê? O viver de cruz, ao fazer a vontade de Deus, ao se submeter a Deus, há marcas de um viver debaixo da cruz, debaixo da operação de transformação do Espírito. São como se fossem aquelas cicatrices, né, de uma luta, de algo. Se diz, esse aqui sofreu por Cristo. Sabe? Eu vou dizer uma coisa, quando você passa por uma experiência muito difícil, uma experiência espiritual, uma tribulação, e você sai vitorioso, fica uma marca em você. Você compartilha essa experiência, um eco no espírito dos irmãos. Isso é uma experiência que veio de Deus. E o batismo, a morte e a ressurreição, sempre uma marca em nossas vidas, assim como foi com o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.